eu falei para o Max, fiz o convite, Max, você quer fazer uma live? Até mesmo porque ele quer apoiar a causa, né? Para quem não sabe, nós temos um grupo que a cada dia mais está crescendo, de pessoas que, assim como o Max, é vítima dessa situação, né? E o Max, ele é pai de 3, não posso mais nem dizer criança, né, Max? Porque um já tem até 15 anos de idade, né? O Max tem 3 filhos, é pai de 3 filhos, um de 5, um de 10 e um de 15, que futuramente já vai atingir a maioridade aí, já vai estar dirigindo o carro do Max, né? Max, vamos começar, né, do mais correto, como foi que você conheceu essa... Vocês eram casados? Só para mim... Eu me esqueci. Era casado ou era união estável, Max? Doutora, primeiramente, deixa eu agradecer a oportunidade de esclarecer o motivo de eu, digamos assim, tá pondo minha cara a tapa, né? Sim. Meu intuito maior é participar desse embrião que eu percebo que está nascendo na sociedade, esse embrião que, para fazer a sociedade ver o quanto essas leis sexistas estão destruindo homens, famílias e principalmente crianças. E eu ponho minha cara a tapa para ver se ajudo, de certa forma, a mais homens vítimas de Lei Maria da Penha, de alienação parental, que tenham coragem de vir a público, porque esse, infelizmente, é um perfil do homem. O homem, ele não tem coragem de dizer que ele é vítima, que ele sofre violência psicológica e até física, né? O homem tem esse perfil. Então, eu venho aqui contar minha história para ajudar nessa causa, né? E fico muito feliz em ver que no país já tem advogados como a senhora, que estão vendo esse disparate que está sendo feito da Lei Maria da Penha, que veio para um nobre propósito, né? Mas e que, infelizmente, está sendo desvirtuado. Ok. Você conheceu ela, você se casou ou foi só união estável, o Max? Falei muito, não respondi a pergunta, né? Eu tive uma união estável de 16 anos, né? Eu costumo dizer, eu sou o primeiro divorciado que nunca casou, né? Que houve uma falha no processo quando se homologou a dissolução da união estável, colocaram lá o divórcio, né? Então, saiu divórcio na sentença. Entendi. Mas foi uma união estável de 16 anos, onde teve 3 filhos, um que está com 5, como a senhora disse, outro com 10 e outro com 15. Quando vocês chegaram ao entendimento que não dava mais para continuar juntos, foi de forma amigável essa dissolução ou foi litigiosa? No primeiro momento, né, eu penso comigo que não há dissolução de união estável de casamento amigável, né? Sempre ambas as partes saem machucadas de alguma forma, mas pelo menos muitos, né, conseguem pôr de lado as divergências e focarem nos filhos. E uma grande quantidade de, infelizmente, são mulheres, né, não, usam os filhos para alienação. Então, por que eu falo no primeiro momento? Porque nós acordamos, fizemos até uma petição inicial, onde constava uma guarda compartilhada, alternada, 15 dias comigo, 15 dias com ela, onde estipulava também a divisão dos bens. Isso permaneceu por mais ou menos uns 6 meses, né, em trâmite essa ação. Só que no meio desse caminho, ela parou de permitir o acesso aos meus filhos, começou a dificultar, bem como foi morar com o marido atual dela, né, e dificultou imensamente o meu acesso aos meus filhos. Max, tu tem como citar exemplos dessa dificuldade que tu teve para ter acesso a essas crianças? São muitos, eu vou contar o maior absurdo, né? O maior absurdo foi um feriado de Dia dos Pais, que seria um feriado longo,
vou tentar não entrar em questões particulares, que não é meu interesse, nem denegrir a imagem de ninguém, mas esse feriado Dia dos Pais seria em 4 dias, e não me permitiu pegar meu filho mais novo, que na época não tinha 1 ano de idade, acho que nem isso tinha, e só me permitiu pegar meus 2 filhos mais velhos, porque ali já estava começando a alienação dos meus filhos, e o mais vulnerável era, na época, ainda um bebê, né? Ali já estava sendo construído o que foi construído, que ela ensinou o companheiro dela atual, o marido, né, ensinou o meu filho a chamar o marido dela de pai. Conseguiu isso. Não conseguiu desconstruir minha imagem de pai, mas ela conseguiu isso, convencer meu filho de que ele tinha 2 pais. Isso já começou antes até dela assumir esse relacionamento, né? Porque meu filho passou e ela ia trabalhar, tio que eu pegasse as crianças, né? E ficou com, na época dizia amiga, né? Mas a irmã do companheiro atual dela, né? E creio que ali já estava começando a alienação. Entendi. Então eu fiquei um Dia dos Pais sem ver o meu filho menor. Ok. E muitas vezes fui pegar meus filhos, tive celulares quebrados, quando ainda tínhamos contato, que hoje nós nem conversamos, celulares quebrados, porque eu fui pegar meus filhos, foi uns 2 ou 3. Sim. E aí, até que um dia, pelo que eu estou vendo aqui nas anotações, você percebe que um dos seus filhos tem alguns hematomas, e ele relata para você que quem praticou aquilo foi a genitora dele. E aí surgiu da sua pessoa a vontade de ingressar com uma ação para conseguir a guarda das crianças. Me fala mais como foi isso, Max. Correto. Como eu disse, ela já estava dificultando o acesso às minhas crianças, né? E culminou com meu filho chegar lesionado e dizer que foi a mãe que lesionou ele, né? Meu filho especial de 10 anos. Fiz a gravação e dele falando isso, né? Anexei aos autos e entrei com outro processo pedindo a tutela antecipada. Foi com espanto, né? Aliás, todos os despachos da vara de família até hoje, já vão 4 anos e pouco, tudo eu recebi com espanto, né? Eu tinha uma guarda compartilhada, alternada em trâmite, e o que ocorreu? A justiça, a vara de família, despachou que eu, ao invés de me dar a tutela antecipada, regulamentou visitas. Aí sim eu virei um visitador dos meus filhos, há 4 anos atrás. Inclusive, o meu filho, que era um bebê ainda, o juiz estipulou que eu tinha que entregar no mesmo dia. No mesmo dia eu tinha que entregar, ou seja, pegar no sábado, entregar no sábado, porque ele era muito pequeno, né, segundo o juiz. Aliás, acho que toda a sociedade acha que um homem não é capaz de criar uma criança. Eu digo... E ele mamava? Não. Eu digo com plena convicção e experiência que eu cuido de um bebê recém-nascido, se ele não necessitasse de leite, né? Se ele estiver na mamadeira, eu cuido de um bebê recém-nascido. Tenho essa capacidade. Eu acho que antes de nós continuarmos com essa conversa, eu queria que você me explicasse, porque pelo que você me relatou e pela análise dos autos, você conta que quem ficava com as crianças quando você ainda estava casado, na realidade na união estável, era você, né? Ela trabalhava todo o período da tarde, incluindo a noite, e quem cuidava das crianças era você, sem auxílio de babá, sem auxílio de cuidadora, né? Me fala mais sobre isso. Então, acho que aí houve um mal-entendido, um equívoco. Durante esse período que eu falei que estava essa guarda compartilhada, alternada, ficava 15 dias comigo, 15 dias com ela, correto? Certo período, ela foi trabalhar, né? Nós estávamos separados, em casas separadas, ela foi trabalhar. O serviço dela, como começava, tipo, 1 hora, 2 horas da tarde,
as crianças estudavam pela manhã, durante esse período do trabalho dela, que foi mais de mês, eu ficava com as crianças a semana inteira, que era impraticável, né? De manhã eles estavam na escola, eu levava para a escola, pegava da escola, porque o horário de pegar para a escola ela estava se preparando para ir trabalhar. E quando ela voltava do serviço, que era por volta de 11 horas da noite, era impraticável entregar as crianças. Então, eu ficava assim com as crianças de segunda a sábado. Eu entregava para elas sábado, 11 horas, quando saía do serviço, para ela passar o domingo com as crianças. Então, isso antes do juiz estipular que eu deveria, essas visitas quinzenais, né? E que, inclusive, eu não poderia ficar com meu filho, que era bebê. Então, para mim entender, você realizou um divórcio consensual com ela, mesmo assim com guarda compartilhada, onde você ficaria 15 dias e ela 15. Porém, nos 15 dias dela, que era para ficar com ela precisava trabalhar, então ela levava as crianças para ficar com você. Então, as crianças de manhã iam para a escola e no período da tarde, noturno, ficava com você, correto? Correto, eu ficava com as crianças a semana inteira, né, devido à situação que ela estava desse serviço no momento, e entregava no sábado, 11 horas da noite, quando ela voltava do serviço, ela passava o domingo com as crianças. Então, pessoal, prestem atenção, se for analisar a prática, por mais que ele tenha feito um acordo com ela de guarda compartilhada, quem estava com a guarda unilateral era o Max. Tá? Então, era isso que eu queria que vocês ouvissem, era isso que eu queria que vocês analisassem. Tá? Ele estipulou um tipo de guarda com a mãe, porém, no decorrer do tempo, verificou-se uma mudança ali. Ela começou a trabalhar, então ela pediu auxílio da parte dele. Então, ele começou a ficar durante toda a semana com a criança e no domingo passava para a mãe. Só que aí teve um dia que a criança apareceu com alguns maus tratos, né? Alguns sintomas aí de hematomas, né, o Max? E aí foi quando o Max decidiu por entrar com essa ação de guarda, e aí então tu entrou, Max, com 2 processos distintos, né, um processo só de guarda, o processo só de guarda, né, de alteração de guarda, e o processo de tutela antecipada, tá? Então vamos se atentar, o Max, para explicar melhor sobre esse processo de tutela. Tu pediu a tutela, na realidade, só para formalizar o que já estava acontecendo na prática, né? Que tu já estava com a guarda unilateral da criança, na prática, das crianças, né? E o que foi juiz ou foi juiz que decidiu o processo de tutela? Esse primeiro despacho, né, que me tolheu até acesso de pernoitar com meu filho, por incrível que pareça, foi um juiz. Aí ficou essa discrepância de ter 2 processos correndo, né? Aí, eu sei que, enfim, no processo anterior, onde era consensual, era compartilhada e alternada, acabou que por lá se decidiu a questão do divórcio, se decidiu a divisão dos bens, e se juntou os processos e nesse processo atual, né? Sim. Então, a única coisa no meu processo que falta definir, até hoje não foi definido, é com quem as crianças vão morar. O processo corre a 4... questão. Exato. Né? Então, vamos lá, Max, só para a gente poder alinhar, para não fugir, a linha de raciocínio. O que foi juiz ou foi juíza que decidiu a questão da tutela? Foi um juiz. Foi um juiz. E qual foi a decisão dele? A decisão dele é que, apesar do vídeo do meu filho ser criança especial e falar perentoricamente, foi anexado esse vídeo no processo, né, é a prova inicial, né, na petição inicial, ele considerou que por ser uma criança especial, não merecia crédito, né, eu sempre aprendi, né, que uma criança não mente, uma criança especial mais ainda, né. Mas, enfim, ele entendeu que ali não se provava nada, e ao invés de dar a tutela para mim como solicitado, ele deu a guarda provisória para a mãe,
e as visitas, conforme eu falei para ti, de 15 em 15 dias, sendo que o meu filho mais novo eu não poderia pernoitar, eu pegava no sábado de manhã e entregava até 6 horas da tarde. Pessoal, se vocês estão acompanhando desde o início, você percebe que o Max iniciou com uma dissolução de união estável totalmente consensual, foi decidido guarda compartilhada, na prática ele tinha guarda unilateral, e aí ele começou a sofrer uma alienação parental em algum período após a genitora se juntar com a outra pessoa, e também sinais de maus tratos, né? Ele procedeu com as devidas medidas legais, né? Até então, até que estava dando para passar, mas não parou por aí, não foi, Max? Até que tu sofreu da Lei Maria da Penha. Como é que foi a primeira medida protetiva que veio contra a tua pessoa? Em que período foi desse processo de guarda aí? Olha, mais ou menos há 2 anos, né? Tanto que o juiz na sentença fala estão separados há aproximadamente 2 anos, né? Eu tive que me sujeitar a essa situação e eu ia buscar meus filhos de 15 em 15 dias, né? Ela se mudou, casou, já estava casada, se mudou para um outro bairro bem distante, mas para mim não tem distância para ir ver meus filhos, e eu ia pegar de 15 dias. Num dos dias pré-estabelecidos para a visitação, já sentenciado, conforme foi dito, né, eu fui buscar meus filhos, esclarecendo, é interessante, eu não recebia meu filho, ali já não havia mais diálogo, né, eu não recebia meus filhos da mãe, recebia de uma casa, a porta se abria e as crianças saíam, né, e eu pegava e levava. Bom, enfim, nesse dia só saíam os 2 mais velhos, né, na época com 12 e 7 anos. Eu indaguei o mais velho e perguntei, e o meu seu irmão menor? A mãe disse que não vai. Eu falei, não, eu não vou embora, eu não vou levar só vocês 2. Volte lá e fale para sua mãe que eu quero levar o mais novo também. É o dia de visita dos 3. Ela saiu da casa e afirmou para mim que não ia permitir que eu levasse o mais novo. Lembrando, o mais novo é o mais vulnerável à alienação, né? E estava sendo ensinado, o que eu já disse, né? E já tinha aprendido, eu só não sabia disso, né? A chamar o marido dela de pai, né? Sim. Enfim. Eu não aceitei a situação, falei, não vou discutir contigo. Meu carro sempre deixava do outro lado da rua, né? Fui para o carro com meus 2 filhos mais velhos, afastei, tirei até da frente da casa e liguei 190, solicitei o apoio policial. Sim. Se fez presente uma viatura da Polícia Militar, né? Eu não me apresentei no início, não sei se me apresentei, vou me apresentar agora. Eu sou policial militar do meu estado, da reserva, ou seja, aposentado, para quem não sabe, né? E aí, quando a guarnição chegou, eu relatei que os fatos, né, que eu estava ali para cumprir uma ordem judicial, que era de visitação, e a mãe estava se recusando a entregar meus filhos, que eles intermediassem essa situação, que ela não estava permitindo pegar o mais novo. O comandante da guarnição foi até a casa, conversou com ela, retornou e me disse, olha, ela está irredutível, não quer permitir. Eu falei, não, vamos tomar o procedimento de praxe. Há um crime em andamento, né, um descumprimento de ordem judicial, vamos então encaminhar todo mundo para a delegacia, vamos resolver lá. Ele voltou para conversar com ela, quando ela percebeu que eu estava irredutível, ela cedeu, e eu levei meus 3 filhos para passar o final de semana. Detalhe, na época eu ainda tinha que entregar o mais novo até 6 horas. Tá, então, pausa. Então, depois que você chamou a polícia, que ela percebeu que você estava no seu direito, ela liberou o menor para poder passar o final de semana com você. Que eu estava no meu direito, ela tinha plena consciência disso, né? Aliás, ela... mas tem umas que dá uma de João sem braço, viu, Max? Mas, senhora, eu não consigo ficar sem comentar, dá uma de João sem braço, porque vê a leniência da justiça.
vê o protecionismo, a parcialidade das varas de família, né? Que sabe que todas as reclamações que o homem leva são relegadas a segundo plano, como o pai não tem direito. Infelizmente, esse posicionamento da justiça fazem elas não se importarem nem com uma determinação judicial, né? Sim. Mas, como eu falei, vamos para a delegacia, não que ela entendeu o que tinha que ser, ela sabia muito bem que tinha que ser, né? Ela só cedeu vamos dizer, a minha insistência, né? Entendi. Então, pronto, você conseguiu levar as crianças para passar o final de semana e depois disso, o que foi que aconteceu? Bom, entreguei meus filhos às 6 horas da tarde e quando eu fui entregar às 6 horas da tarde, eu tinha que entregar até às 19 horas, fui às 18, ela já tinha chamado uma viatura, já estava a viatura lá presente, porque, segundo ela, eu estava atrasado para devolver as crianças. Naquilo a guarnição já estava vendo que havia uma apelação, exagero, quando viram chegar, eu até cumprimentei os policiais, e eles viraram para ela, né, e falaram, ele já está aí, dona, não tem nenhum motivo para a gente estar aqui, estamos indo embora, e foram embora. Entreguei meu filho. Na terça-feira, eu recebi um oficial de justiça em casa, me informando que foi concedida uma medida protetiva à mãe dos meus filhos e que eu não deveria me aproximar 300 metros dela ou de qualquer parente dela, né? Isso inclui meus filhos, né? Obviamente. Eu recebi com surpresa, né? Na terça-feira, esse comunicado. Só fui comunicado da medida protetiva. Já na terça-feira. Inacreditável. E quando eu falo que a grande maioria das mulheres se utilizam desse tipo da medida protetiva para prejudicar o pai em relação ao convívio familiar com a criança, as pessoas ainda me criticam nos comentários do YouTube ou lá no Facebook, tá? Mas a prática do que eu vejo constantemente é isso que aconteceu com o Max, é o que aconteceu com o Fernando, é o que aconteceu com o Alexandre, e assim várias pessoas que estão sendo vítimas da Lei Maria da Penha, tá? Porque, me digam, isso que o Max falou, eu posso até dizer, Max, que é o desprazer, né, de analisar esse processo, tá? Eu analisei o processo e isso que o Max falou é a mais pura verdade. Sem base nenhuma, sem base legal, tá? A mulher vai lá, fala o que ela acha, tá? E aí, depois de 2 dias, no prazo de 48 horas, é aplicada uma medida protetiva, tá? Ô Max, como é que está a situação dessa medida protetiva? Você foi absolvido ou o inquérito policial foi arquivado? Eu ainda vou a julgamento. Eu vou a julgamento o ano que vem. Era para ser esse ano, mas devido à pandemia foi transferido para o ano que vem. De medida protetiva só tem essa? A medida protetiva, se a senhora me permitir, tem alguns detalhes interessantes, né? Me desculpa, só retificando. De boletim de ocorrência que ela fez na delegacia contra a sua pessoa, foi só esse ou teve outros? Não, teve outro. Ela tentou me prender, né? Ela alegou que eu estava, em certo momento, que eu estava descumprindo a medida protetiva. Tá, entendi. Aí outro B.O. Então vamos voltar. Na terça-feira você recebe a intimação. Qual é o seu procedimento? Bom, eu contactei um advogado para ter acesso aos autos dessa medida protetiva, para saber o que aconteceu. Aí eu fiquei sabendo. Nesse sábado, quando eu saí com meus filhos, né, ela deslocou até aqui no meu estado, chama Casa da Mulher Brasileira, né, onde muito bem aparelhada, né, vamos dizer assim, tem tudo lá, onde inclusive está a delegacia da mulher, e lá ela relatou o seguinte, essa história que eu contei para a senhora, ela relata da seguinte maneira, que eu estive para pegar meus filhos fora do dia estipulado, já começou mentindo, era o meu dia de pegar meus filhos, e que ela se recusou, porque estava fora do dia estipulado, e disse que eu ameacei, que eu levantei minha blusa, mostrei minha arma,
e diz que isso não vai acabar bem, né? Foi o suficiente para se expedir a medida protetiva. Detalhe, ela não falou, não falou, mas eu prefiro. A verdade é a seguinte, eu entendo que ela foi orientada a não constar, né? Ela não constou que houve uma guarnição da Polícia Militar lá, a meu pedido. Ela não constou isso. Ela não constou porque, penso eu, que se ela falasse que houve uma guarnição da Polícia Militar lá, a história dela já não tem consistência, né? Por que não denunciou, então? Seria flagrante se eu estivesse armado? Eu não estava armado. Sim, mas quando você contratou esse advogado, você passou todos esses fatos, né? O fato do que realmente aconteceu, e ele constou isso nos autos, correto? Tudo constando nos autos, inclusive depois eu entrei com recurso, né? Eu já tinha respondido uma sindicância, o quartel apurou, eu sou militar, estou preso no pessoal, sistema. Só recordando aqui, quando o Max recebeu a medida protetiva, eu creio que foi até mesmo automático, por ele integrar a Polícia Militar, foi expedido um ofício lá para a corporação, para que fosse aberta uma sindicância, né? E ele teve que responder essa sindicância. Max, então, em relação a essa sindicância, como é que está o patamar dela? Essa sindicância já foi encerrada. Veja bem, ela foi... A nossa corporação é muito rígida quanto ao comportamento dos seus membros, né? Na verdade, chegou o ofício, porque também foi determinado que se apreendesse ou tirasse meu porte de arma. Então, oficiou-se a PM para tomar essas providências. E quando chegou esse ofício, o comando achou por bem abrir uma sindicância, né? Não foi uma determinação judicial, vamos dizer assim, foi a prerrogativa que o comando da PM achou necessário, e foi apurado, foi ouvido os policiais, foi ouvido eu, obviamente, foi ouvido a mãe dos meus filhos, foi ouvido a testemunha dela, que seria minha irmã, mas de todos as pessoas que foram ouvidas, ninguém viu eu armado, nem os policiais, né, eu não estava armado, nem a própria irmã dela não viu, só ela, a história só existia na cabeça dela, por motivos óbvios, né, que é uma história que nunca ocorreu, eu nunca ameacei, eu não estava armado, e a sindicância concluiu que não houve nenhum tipo de delito da minha parte. De posse dessa sindicância foi anexada ao recurso, e nesse interim, ela por algumas vezes, por conveniência dela, né, veio trazer meus filhos até minha casa, na frente da casa, deixava eles lá na frente, né, sozinha, vinha de carro, deixava meus filhos sozinha, eu comprovei que ela não cumpria a medida protetiva, né, uma pessoa que precisa de uma medida protetiva não vem na casa de quem ameaça, né, ela vinha. Entendi. Sozinha. Só uma pausa, o Max, para a gente fechar a questão da sindicância. Então, o Max, foi feito uma investigação e concluíram que, em relação ao Max, não houve crime. E em relação a todos os autos da sindicância, do processo administrativo, que é do PAD, você se utilizou desse processo, desses autos, para juntar no processo do boletim de ocorrência que tinha aberto o processo, por causa do boletim, ou Max? Você juntou no processo isso? Não entendi, qual boletim? Desculpa. A sindicância foi ao teu favor. Sim. Na decisão. A minha pergunta é, o teu advogado juntou dentro do processo de medida, do processo que foi gerado por meio do boletim de ocorrência, os autos dessa sindicância? Sim, foi anexado. Os autos da sindicância foi anexado para possíveis testemunhas que testemunhariam que ela não cumpria a medida protetiva. Sim, né? Entendi. E eu não consegui nada, porque, desculpe, mas... Desculpe não, é um fato, é uma realidade. Mas aí em relação à sindicância, Max, é só para a gente não... Porque senão vai atrapalhar o raciocínio pessoal. Então, em relação à sindicância, tu juntou dentro do processo, tá? E aí ainda está gerando, ainda está em andamento esse processo
do boletim de ocorrência, então do primeiro boletim de ocorrência, tá? Então eu até te peço, quando ele for julgado, nos informe aqui, para a gente saber dessa decisão. Se você juntou tudo, até os PMs, falando que você não ameaçou, que você não tinha arma, as chances é enorme da sua absolvição, de vir aí na sentença possível a absolvição, tá? E aí depois ela foi na delegacia e gerou um outro boletim de ocorrência, de descumprimento da medida protetiva. Nos conte aí como é que foi esse daí, esse outro. Para mim chegar nesse ponto, eu tenho que relatar que em 2017, na Vara de Família, houve uma audiência na questão da guarda, né? Nessa audiência ficou definido que eu poderia pegar meus filhos de 15 em 15 dias, e onde estabeleceu também que o menor, o mais novo, poderia pernoitar comigo, que eu poderia pegar meu filho especial para levar para tratamento uma semana sim, uma semana não, coisa que nunca foi permitido até hoje, e também foi estipulado, eu esclareci a juíza a minha dificuldade de ter acesso a meus filhos, que inclusive meu pai tinha que vir a mais de 100 quilômetros para ir pegar meus filhos. Meu pai mora longe da cidade, mora numa chácara, 100 quilômetros da cidade, porque eu tinha uma medida protetiva e não podia me aproximar, e meu pai era o único que podia ir buscar, e mesmo assim era longe, que isso estava dificultando o acesso aos meus filhos. Então a juíza estabeleceu que eu poderia pegar na casa da mãe, que a medida protetiva não poderia ser fator impeditivo de dificultar o acesso a meus filhos, e que a mãe dos meus filhos deveria providenciar que a mãe dela ou uma das irmãs tivesse presente para fazer a intermediação dessa entrega, né? Entendi. Porque todas moram próximos, né? Então essa é a determinação judicial, pegar na casa da mãe dos meus filhos os meus filhos, que ela providenciasse alguém para intermediar, ou a mãe ou o irmão. Ocorre que, como eu já falei, a ordem judicial, ela ignora, e todas as mulheres ignoram, porque o homem, quando vai reclamar que as ordens de visitação não estão sendo cumpridas, é simplesmente ser ignorado pela vara de família. Pelo menos os meus foram ignorados. Enfim, aí, nesse inteirinho, ela resolveu, por conta dela, que eu teria que pegar na casa da mãe dela, minha ex-sogra, né? Para mim, tudo bem. Era até melhor, eu ia pegar na casa da minha sogra, mas lembrando que a determinação é pegar na casa dela, né? Ocorre que certa feita eu fui buscar minhas crianças, uma das muitas vezes que eu não os encontrei, né? E não encontrei eles na casa da minha sogra, não tinha ninguém na casa da minha ex-sogra, né? Então, como a ordem judicial pegar na casa da mãe, eu fui na casa da mãe. Nesse inteirinho, esqueci de observar, o meu filho mais velho, que hoje está com 15 anos, ele fugiu da casa da mãe. Então ele estava me acompanhando. Já tinha fugido nesse período? Já tinha fugido, ele fugiu. Ele está há 2 anos e 2 meses morando comigo. Ele ligou... Deixa esse daí para uma pitadazinha que a gente vai falar dele. Já. Sim, eu tenho que constar porque vai ficar estranho, né? Como o filho mais velho estava comigo, ele estava comigo, né? E eu fazia questão de ir com ele, sim, até para... ter como testemunha, né? Exato, e para não ter contato com a outra parte, né? Aí, como não estava na casa da avó, eu fui até a casa da mãe, pedi para o meu filho ir lá pegar os irmãos, ele foi. Do meu carro, na rua, eu ouvia os gritos, os berros da mãe dos meus filhos, né? Gritando com o meu filho. Gritava, falava absurdos para ele, que não era para ele estar aqui, que não era ali que lugar de pegar, que a determinação judicial era para pegar na casa da avó e não sei o quê, e etc. Mas coisas absurdas foram faladas que eu não vou repetir aqui. Sim. Meu filho saiu com os irmãos, entrou no meu carro, algumas quadras depois eu tive que parar, que ele chorava copiosamente. Eu não sei se a senhora já viu, quem está ouvindo aqui, sabe aquele choro desesperado, aquele choro agoniado, de dor moral? Era o choro do meu filho, porque eu entendo a maneira que a mãe dele tratou ele, porque ele foi buscar os irmãos, ela destilou toda a raiva, né, que ela, não sei por que motivo, sente de mim no filho. No filho mais velho. Exato. Então eu tive que parar para acalmar ele, ficamos muito tempo parado, eu abraçava e tentava consolá-lo, né, enfim.
Aí foi quando ocorreu a segunda denunciação caluniosa. Nesse dia, ela foi até a delegacia da mulher e disse que eu descumpri a ordem judicial porque eu fui pegar as crianças na casa dela. E a determinação judicial era para pegar na casa da mãe dela. Observe, usando um despacho judicial, invertendo um despacho judicial, né? Sim. Olha absurdo. Só, e o mais inacreditável, Max, é que ela vai na delegacia, não é analisado o processo, ela não junta para poder gerar mesmo um inquérito policial, não é juntado a decisão do magistrado para conferir. Poxa, será que essa mulher está falando a verdade? Para me poder iniciar, para me poder mover a máquina pública, deixa eu primeiro conferir se o que ela está falando é verdade, porque para me poder mover, o mérito da causa é que ele descumpriu a medida protetiva, porque tinha que entregar na casa da sogra, de acordo com o que ela está falando, e ele veio pegar na minha casa, deixa eu analisar se essa decisão é a correta mesmo. Aí pronto, analisa. Mas não, o que eles fazem? Eles não conferem, já abre um inquérito policial, já dificulta, já atrapalha, já envergonha, já desrespeita e já humilha o homem, que é o que aconteceu com o Max. Porque, mais uma vez, porque para mim, Max, tudo isso aí que eu verifico é nada mais, nada menos do que uma grande humilhação. Um pai lutando para ter um direito que é seu. Qual é o direito? De ver o filho. Né? E mesmo assim, o que eu vejo também é uma falta de compromisso por parte de alguns delegados de polícia, né? Grande maioria, quando se trata aí de vara da proteção da mulher ou de violência doméstica, são mulheres e não querem saber se o que ela está falando é verdade ou não, e já vão para... já geram um inquérito policial, já faz todo um desgaste na vida de um ser humano, né? E foi o que aconteceu. E, Max, aí ela foi na delegacia, o que foi que aconteceu depois disso? Doutora, me permite dizer, a senhora está sendo muito benevolente com as varas de violência doméstica. Sim. Eles não estão interessados, na verdade. Eles ali estão interessados em número, em estatística. A verdade não interessa. Eu digo isso para a senhora, porque no meu caso é muito mais grave, que quando eu recorri, foi anexada aos autos essa sentença, onde diz que eu tenho que pegar meus filhos na casa da mãe. Está lá nos autos. Tá. Meu advogado peticionou... Tu está falando quando tu contestou no processo. O advogado peticionou, pediu, observe nos autos, as páginas tal, que essa é a determinação judicial, e não o contrário. Né? Então, dessa medida, desse descumprimento, desse boletim de ocorrência, que gerou um processo, já teve alguma sentença? Sim, eu fui, apesar de tudo estar dizendo que ela estava mentindo, né? Por Jesus eu não fui preso, né? Acho que Jesus estava ao lado do promotor, mas vendo que ali era uma armação, como eu disse, está tudo nos autos, meu advogado se manifestou, mostrando que eu estava fazendo nada mais do que uma determinação judicial, que a mãe estava tentando me prender injustamente e falando inverdades, que inclusive os próprios autos comprovavam que o que ela falava era mentira. E, mesmo assim, eu fui intimado a não descumprir mais as ordens judiciais, senão eu seria preso. Ou seja, foi reiterado da medida protetiva, né? Não fui preso, mas foi reiterado, quer dizer, tudo ali mostrando que era uma mentira. Então, desse processo, na realidade, no inquérito policial só teve uma reiteração. Não foi gerado nenhum processo criminal contra esse descumprimento? Não. Tá. Não creio que não tenha sido. Menos mal. Mas, só para concluir essa questão dessa medida protetiva, quando eu recorri, eu consegui duas coisas, né? Eu consegui, não tinha um prazo determinado, mas a juíza estipulou 2 anos de medida protetiva, né? Bem como me devolveu o meu porte de arma, que tinha sido recolhido, né? Então, em agosto do ano passado, fez-se os 2 anos e não há mais a medida protetiva, né? Sim, foi revogado. E eu gosto de frisar bem, doutora, que ali, né, nos autos, quando foi provado por A mais B, com prova, com sindicância,
com testemunhas que sabem que ela mesma reconheceu que não cumpria a medida protetiva, que vinha até a frente da minha casa sozinha. E quando você põe tudo isso, a vara de violência doméstica, ela não aceita nenhum tipo de defesa. É incrível, você mostra que é mentira. Quando fica incontestável, quando não tem mais o que argumentar para justificar as atitudes da denunciante, né? Eles falam, olha, aqui não é local, com essas palavras, nesses autos não é local para se defender. Defenda-se lá onde eu estou respondendo pela ameaça, né? É um absurdo. Então, eles dizem claramente que ali não cabe defesa. Se você está certo ou está errado, não nos interessa. A medida está aí e vai continuar. Se você olha nos autos, é isso que estão dizendo. Entendi. Então, o patamar, o Max, foi registrado um boletim de ocorrência, o primeiro boletim de ocorrência, tá, pedindo uma medida protetiva em face do Max e em favor da mãe dos filhos, né? Porque aí nesse período eles já tinham se separado, já fazia alguns anos, né? Foi quando gerou essa medida protetiva. Ok, gerou-se uma medida protetiva, o Max está respondendo ainda um processo de ameaça, juntou todos os autos da sindicância, né, a qual ele foi absolvido, dentro do processo de ameaça ele juntou esses autos da sindicância, então estamos aguardando. Ok, depois disso foi registrado um outro boletim de ocorrência de descumprimento de medida protetiva, mas não foi dado prosseguimento, né, só foi mesmo... gerou aí um despacho para puxar a orelha do Max, sendo mais sucinta, mais objetiva, dizendo, ó, tem uma medida protetiva, cumpre ela. Beleza, mas hoje essa medida protetiva já foi revogada e hoje só está tendo o trâmite aí desse processo de ameaça, aguardando somente a fase da sentença, do julgamento, né? Então vamos voltar, Max, para o processo de guarda. Né? Você tinha pedido a tutela de urgência em relação à guarda dos seus filhos, a qual foi negado. E aí passou-se provisoriamente, que aqui é bom destacar, tá? Que passou-se provisoriamente a guarda unilateral para a genitora, né? E nesse período, aí eu quero só esclarecer uma coisa para os senhores. Lembra que eu falei para os senhores que o Max é aposentado, ele que cuidava das crianças, ele que se dedicava quando a mãe estava trabalhando? Pois então, continua da mesma forma, tá? Ele com tempo para cuidar das crianças, mas mesmo assim a justiça deferiu a guarda para a mãe, que trabalha durante a tarde, durante a noite. Ou seja, a criança não fica com ela, as crianças ficam com terceiros, entendeu? Sendo que tem um pai que está disposto a cuidar da criança, como sempre cuidou desde o início. Pois bem, foi mesmo assim passada a guarda unilateral para a mãe, né? E a questão dos maus tratos, o Max, como foi que veio surgindo aí, como é que veio aparecendo no decorrer do processo? Os maus tratos, eles são físicos, né? São psicológicos, né? Porque o meu filho, certa feita, foi espancado pela mãe por motivo injusto, certo? Por motivo injusto, que ele foi incumbido de uma tarefa que não era da capacidade dele, para a idade dele, né, que eu não vou entrar em detalhes aqui para não me delongar. Sim. E eu, ciente disso, eu levei, numa das visitas, eu levei ele até a delegacia e prestei a queixa pela agressão, ele foi ouvido, enfim. E chegou até o processo, né, e a promotora, em audiência, ela achou não, que isso era uma coisa irrelevante e pediu o arquivamento, né. Eu agora fico pensando, né, será que se fosse o contrário, o pai que tinha agredido o filho injustamente, se a promotora tomaria esse mesmo procedimento, né, de arquivar. Mas a pressão psicológica se prova, né, meu filho fugiu da casa da mãe. Certa feita ele ligou da rua e falou, olha pai, eu estou aqui na rua, eu não volto para a casa da minha mãe, ou o senhor vem me buscar ou eu vou para a casa da minha avó, para a casa da minha mãe, eu não volto. Pessoal, antes disso acontecer, eu quero citar para os senhores que dentro do processo tem uma carta em que foi entregue
pro Max, do filho mais velho, esse mesmo filho que fugiu, pedindo praticamente socorro para o juiz e pedindo para que ele ficasse na casa, que fosse deferido pelo juiz, que ele ficasse na casa do Max. Qual foi o resultado dessa carta, Max? O juiz analisou, o promotor analisou? Não foi só carta, né? Foram várias coisas, realmente. Pelo Conselho Tutelar, ele falou para assistência social, falou para a psicóloga que ele queria morar comigo, inclusive achava que os irmãos deveriam morar. Na delegacia, quando ele foi relatar que ele tinha sido agredido para a mãe, ele repetiu novamente que ele, porque eu falo isso porque isso tudo foi anexado aos autos, né? Repetiu que queria morar comigo e que os irmãos deveriam, ele insiste nessa questão, e os irmãos também deveriam morar. Isso tudo está nos autos, mas isso foi irrelevante para a juíza, né? Como ele não foi ouvido pela justiça, né, ele já tinha mais de 12 anos, na época ele fugiu. A justiça ignorou a vontade dele, e ele tomou por si só a decisão. E isso hoje ele já está com quanto tempo contigo? Hoje ele está com 15 anos, já está mais de 2 anos morando comigo. Detalhe, eu continuo pagando pensão para ele a favor da mãe, né? Até hoje a juíza nem regulamentou a situação dele comigo, né? É como se ele tivesse irregular comigo. Teoricamente eu estou cometendo um crime, eu raptei meu filho, né? Porque a juíza não falou, não, já que a criança está morando, um menor hoje, um adolescente está morando com o pai, que se regulamente isso, né? E por vontade dele, né? E eu continuo pagando pensão referente a ele, para a mãe, e não consegui nem a desoneração da pensão e nem que a juíza definisse que, pelo menos ele, que está morando comigo, né, desse a tutela para mim. Estou incorrendo em crime, né, vamos dizer assim. É inacreditável uma coisa dessa, por isso que eu achei o caso do Max atípico e importante de trazer aqui para os senhores, para vocês mesmos analisar e dizer o que é a justiça. E eu sempre lembro da frase do Sérgio, em que país nós estamos vivendo? Que país é esse? Né? Porque é uma situação crítica. Quando eu cito, Max, a questão da carta do teu filho, é porque é algo chocante, as palavras que ele utilizou é praticamente um pedido de socorro, entendeu? Dizendo, olha, eu vivo assim, eu estou passando por isso, juntado com mais um monte de provas que foram juntadas no processo e nada foi analisado, entendeu? Nada foi analisado. E detalhe, pessoal, se vocês forem olhar o processo do Max, eu falo isso, Max, porque o Max faz uma petição, em algum tempo, intervalo do processo do Max, a moça, a outra parte, a mãe das crianças, ela nem se manifesta, e mesmo assim é deferido as coisas para ela. É inacreditável como é uma coisa dessa. Ou seja, é o que a gente vê. Então, é mulher, beleza, é mulher, então nem precisa se defender, amor. Você vai conseguir o que você quer. E criança é uma coisa que, né, a vara de família não se preocupa, né? Eu, como aprendiz do direito, e a senhora advogada que é, né, numa vara de família teria que se ter a preocupação maior, o que é melhor para as crianças, não o que é melhor para o pai e para a mãe, né? Sabe o que está acontecendo, que eu estou analisando os processos recentemente? Por exemplo, tu vai na delegacia, faz um boletim de ocorrência de maus tratos, é feito o exame no IML, é constatado que sim, a materialidade, que a criança foi abusada, sofreu violência. Sabe para onde é que a mãe vai responder esse tipo de processo? No JECRIM, um juizado especial criminal. Eles não encaminham para a vara da infância e da juventude, que é o juízo competente para julgar esse tipo de processo. Entendeu? Porque eles vão analisar, olha, se teve maus tratos, tem que ser aplicado uma medida de reversão dessa guarda, tem que ser aplicado, não sei, está tendo alienação parental, vamos agir aqui, nós somos o Estado, e nada disso acontece, né? É simplesmente, como mesmo você falou, vamos cumprir metas e assim por diante, vamos deixar o negócio rolar.
Doutora, se me permite, para reforçar isso, né, que a senhora está dizendo, né, é uma particularidade, já no vigor da medida protetiva, eu fui certa feita buscar meus filhos, né, a senhora está me ouvindo bem ainda, né? Estou sim. Eu fui buscar meus filhos, juntamente com, na época, minha namorada, e fiquei aguardando meus filhos no carro. Na época, os 3 ainda moravam com a mãe. E saiu os 3, era um feriado prolongado, né? Aí eu perguntei para o mais velho, sua mãe mandou as carteirinhas do plano de saúde, né? Plano de saúde que eu pago, eu sou o titular, que eu pago para eles, né? Plano de saúde particular. A mãe não mandou. Eu falei, então volta lá, um final de semana longo, se acontecer alguma coisa, eu vou ter que levar vocês no SUS, não desfazendo do SUS, mas tem plano de saúde, porque ela não quer entregar as carteirinhas. Ele voltou, eu vi que as luzes foram todas apagadas, eu falei, pai, a mãe se fechou em casa e não me atende. Aí eu desci do carro, bati palma, chamei, por favor, as carteirinhas, preciso das carteirinhas. Falei várias vezes, não obteve resultado, eu peguei e voltei para o meu carro. Detalhe, não tinha ninguém para fazer a entrega das crianças, né? A ordem judicial era que tivesse alguém para intermediar, não tinha ninguém, né? As crianças saíram da casa. Aí eu voltei para o meu carro. Quando eu voltei para o meu carro, as crianças já estavam dentro do meu carro. E minha namorada no carona. De repente ela abriu o portão e ela saiu de lá, e eu me lembro como se fosse hoje, as palavras dela se vindo meio que correndo para o carro, eu sempre ficava longe do outro lado da rua. Seu pai de final de semana. Eu não me esqueço disso porque eu não sou pai de final de semana porque eu quero, eu sou pai de final de semana, que é isso que a justiça mandou eu ser, né? Isso que a justiça me deixou ser pai de final de semana, né? E ela usando isso contra mim. Enfim, veio até o carro, a janela aberta, ela começou a me agredir pelo carro. Quando ela viu minha namorada no banco do carona, deu a volta, agrediu minha namorada, pegou o celular meu que estava na mão dela, jogou no chão, quebrou outro celular, isso que eu falo, quebrou muitos celulares meu. Agrediu com lesão minha companheira, meus filhos entraram em desespero, imagina as crianças vendo a mãe fazendo aquela loucura, nisso o marido dela saiu da casa, segurou ela, é uma mulher forte, viu? E eu lembro dele falando, para, senão você vai perder a razão. Enfim, eu diante daquela situação, fazer o quê? Eu peguei, funcionei meu carro e fui embora. No meio do caminho paramos para fazer um levantamento dos estragos, né? Minha namorada estava toda lesionada, e dali fomos para uma delegacia, prestamos uma queixa por agressão, ela ameaçou, falou, vou te matar, tanto eu como minha namorada, e prestamos uma queixa por ameaça, por agressão com lesão, foi feito exame de corpo de delito, e foi processo, e foi para julgamento, como a gente fala, pequenas causas, né? Sim. E ela, ou seja, ela fez tudo isso, e lá teve a transação penal, ela teve que pagar R$400, dividido em 2 vezes, situação, aliás, que ela postou nas redes sociais, debochando da justiça, fiz o que fiz e paguei R$400 em 2 vezes, e as pessoas rindo, e nos comentários, né, nossa, que legal, ainda ajudei uma instituição de caridade, debochando literalmente, né, da situação, né, fez o que fez e pagou em 2 vezes ainda, tem os comentários de 2 vezes. É inacreditável. Ou seja, eu fui uma mentira de que eu a ameacei, eu estou passando todo esse tormento, dificuldade de ver meus filhos, alienação parental, vou ser julgado, sem direito à transação penal, sem direito, não tive nenhum direito ao contraditório para a expedição da medida protetiva, né? E ela fez um crime muito mais grave, agressão com lesão, né, contra 2 pessoas, ameaça, e foi para a rede social debochar da transação penal. E eu, com crime muito menor, né, um suposto crime muito menor, como eu já disse, é uma denunciação caluniosa, a pena é atroz. Quer dizer, é 2 pesos e 2 medidas. Você ser homem nesse país, ultimamente, e casar,
é uma coisa de risco, né? Acho que é por isso que está crescendo. Eu não entendia, hoje eu entendo. Os homens que falam, não quero relacionamento. Relacionamento é uma coisa perigosa, né? Os migtom. Está crescendo essa ideologia no Brasil, e eu até sou mulher e eu prego ela. Olha aí como é que está a situação, né? O meu esposo, meu esposo é de outra área, né? E eu sempre falo para ele sobre essa ideologia. Ele diz: olha, amor, se eu não fosse casado hoje, conhecendo tudo isso que você vive, os casos que você trabalha, eu jamais iria casar, porque a lei só beneficia a mulher. Essa é a verdade, né? Então, aqui, as pessoas que ficam ao meu redor, eu acabo traumatizando, né? Porque às vezes eu comento de um caso meu, né? É algo inacreditável, né? Isso daí. Então, às vezes eu sento do lado e tem um jovem, eu digo: meu amigo, cuidado com o golpe da barriga, tá? Tu é muito jovem, tem uma vida pela frente, isso, aquilo, entendeu? Então, as pessoas já ficam até traumatizadas. E essa ideologia realmente está crescendo. Max, o nosso produtor já está aqui falando do horário, então eu quero te convidar para fazer as considerações finais. Na realidade, deixa eu logo falar os comentários, porque aí, se tiver, tu já responde também aqui os comentários nas tuas considerações. O doutor André, desde já eu até agradeço, viu, André, tu acompanhando a nossa live, o doutor André Barros, ele até colocou: a grande dificuldade é a questão probatória, que tem que saber como produzir. E realmente, viu? E aqui vem um detalhe para todas as pessoas que estão nos assistindo. Às vezes, Max, a gente tem as provas, só que a gente tem que se atentar como a gente vai produzir essas provas dentro do processo. Não só jogar essas provas dentro do processo é o fundamental, porque às vezes eu tenho um áudio aqui, eu tenho uma gravação aqui, tenho uma mensagem de WhatsApp, mas eu tenho que começar a unir e mostrar, desenhar para o juiz, desenhar para o Ministério Público, como é que realmente aconteceu. E quando eu falo desenhar, é realmente pegar a petição, colocar: olha, teve essa ameaça no dia tal, aí sublinha, desenha, para poder mostrar que realmente teve uma agressão, teve uma violência, tá? Então eu concordo com o que o doutor André falou, porque às vezes tem provas, mas foi juntada dentro do processo de maneira não correta, tá? E aí acaba dificultando mais ainda a análise do Ministério Público e do juiz, coisa que já é difícil nesse tipo de processo, né? Sim, Max? Eu concordo com o posicionamento do doutor, só que eu tenho uma ressalva. Vou fazer essa ressalva rapidinho, antes das considerações finais. Sim. Quando o juiz, ou juíza, eu falo juíza porque você entra nas varas de família, da copeira, promotora, tudo é juiz, tudo é mulher, né? Só você de homem, geralmente, na sala. Mas, enfim, nessa minha audiência, onde ficou estipulada as visitas, que eu já comentei, eu argumentei para a juíza da seguinte maneira: Excelência, eu sou militar da reserva, eu tenho todo o tempo do mundo para cuidar dos meus filhos. Até pouco tempo era eu que cuidava para a mãe trabalhar, nesse período de pós-separação, né? Eu que levo na escola, eu que busco da escola, eu que levo no médico, etc. Eu tenho todo o tempo do mundo para fazer isso. Eu sou aposentado. Na época eu nem faculdade fazia, né? Hoje sou acadêmico de direito. E já está constando nos autos, consta no auto que a mãe trabalha. Já era uma outra realidade, ela trabalhava durante o dia, né? A mãe trabalha o dia inteiro. Meus filhos estão ficando com terceiros, em detrimento de ficar comigo, que tenho todo o tempo do mundo. Eu não delego essa função para ninguém. Em virtude disso, Excelência, a senhora já deixou claro que não vai sentenciar com quem as crianças vão morar provisoriamente, vai ficar provisoriamente com um dos genitores. Diante dessa circunstância, por que a senhora não deixa comigo essa guarda provisória? A resposta da juíza, sem tirar nem pôr, né? Abre aspas, porque a mãe não quer. Essa foi a resposta da juíza. Quer dizer, uma juíza que tem essa visão, que disse ali, né, deixou bem claro que ela está vendo o que a mãe quer e não o que é melhor para as crianças,
você pode pôr a prova que for nos autos. É o que está acontecendo. Tem prova que meu filho é maltratado, que meu filho é especial, não está tendo tratamento, está tudo nos autos, só não enxerga quem não quer enxergar. Então, quando o juiz que vai julgar, ele já tem uma visão de que a mãe é a melhor opção, independente de qualquer fator, e não olha o caso concreto, você pode encher de provas, sublinhar, enaltecer, não vai adiantar. Essa é a minha impressão. Perdoe se eu estou contrariando aí. Na pós-CPC que eu estava fazendo, um dia um professor falou uma coisa. Ele disse, um juiz que sofreu durante uma semana com a TIM, desculpa, posso nem citar, com a empresa telefônica, né? Já citei, já. E aí... Não, pois é, aí chega na vara dele esse tipo de processo. Você acha, Max, que ele vai julgar a favor da consumidora lá, do produto dele, né, do serviço dele, ou vai ser a favor da empresa? Doutora, pode parecer piegas, mas eu vou ser sincero para a senhora. Com a minha experiência de vida e como aprendiz do direito, eu prezo pela verdade. Eu acho que já tenho estatura, eu já tenho condições de julgar, deixando de lado os meus conceitos, de ver a verdade, procurar a verdade, ver o caso concreto e fazer justiça dentro do direito, né? Eu acho que eu tenho já essa capacidade, mas é provável que esse juiz, se ele não tiver, e muitos não estão na estatura do cargo, vão julgar pelos seus conceitos pessoais, pelas suas experiências. Nenhum juiz não pode, no meu ponto de vista, levar suas experiências pessoais, seus conceitos para dentro do tribunal, né? Ô, Max, isso é o que é para acontecer, mas quando nós temos até ministros do STF, onde no momento do julgamento ele diz, de acordo com o meu entendimento, de acordo com a minha convicção, de acordo com a minha inteligência, ou seja, como se estivesse extraindo a sua experiência de vida e não de acordo com a lei. O juiz ele tem que estar de acordo com a lei, de acordo com o que está nos autos, de acordo com o que está de acordo com as provas, tá? E não verificar, por exemplo, que é o caso apresentado, uma mulher que sofreu, que está divorciada e o marido traiu ela, e aí pega um mesmo processo, uma juíza pega esse mesmo processo, será que ela vai conseguir agir com a imparcialidade ou vai agir com a parcialidade? Não, esse homem traiu, então vamos aplicar aqui, vou tirar a guarda dele, vou isso, vou aquilo, mas o que você percebe é o que está acontecendo. A imparcialidade não está ocorrendo nas varas de família, e sim um mero prazer dos magistrados, um mero prazer de acusar do Ministério Público, e sempre tem uma frase entre os advogados que é dita, que parece que sai sangue do olho do promotor para acusar mesmo que não tenha provas contra ele, né? Então é algo inacreditável. E vamos lá, o James fala assim, boa noite, doutora, boa noite. E ele coloca, tem que haver um estudo estatístico de mapeamento desses casos para sustentar um projeto de lei. Concordo, viu, James? Concordo com você. James, ele fala, é muito difícil nossos legisladores considerarem isso. Ironicamente, a maioria dos projetos de lei que visam a proteção das mulheres são votadas e aprovadas por homens. Isso daí também é a realidade, né? Inacreditável. Mas é como eu digo, o mundo dá voltas, né? E uma vez ou outra, esse homem pode precisar da lei. E aí, quando ele precisar, ele vai lembrar do que ele fez, tá? Porque hoje só está dando direitos e recolhendo dos homens. É isso que está acontecendo, né? Porque o que eu percebo, o que a grande massa quer é igualar os direitos. Não é nada além, é igualar os direitos do homem com o direito das mulheres.
realmente, se tem um homem que chega em casa violento, bêbado, começa a bater na mulher sem ter nenhuma razão, sem ter nenhuma conexão anterior, isso é agressão. Realmente esse homem tem que sofrer uma medida, uma pena, tem que sofrer alguma coisa. Porém, o caso é que a Lei Maria da Penha está sendo utilizada por mulheres para afastar o pai dos filhos, para se vingar do ex-companheiro, do ex-marido. É isso que está acontecendo, né? Então, ou seja, uma lei que era para ajudar, hoje está atrapalhando. Na grande maioria dos casos. Nós temos aí, viu, James, já índices em que grande maioria das acusações, dos boletins de ocorrência que são registrados na vara da mulher, na vara da violência doméstica, são falsos. Então, isso tem prova maior do que a gente está alegando aqui? Eu creio que não tem, né? James, ele ainda continua dizendo: o discurso feminista do patriarcado e a opressão das mulheres não faz sentido algum. E aí, Max, o que o James falou é verdade. E o que eu vejo, eu participei de uma live recentemente e foi dito assim, que a maioria dos legisladores não querem aprovar projetos em favor dos homens porque a maioria do eleitorado é mulher. Logo, eles estariam a perder votos. Só que sabe o que é que eles esquecem? Que grande maioria das mulheres, tem uma massa de mulher que está a favor da diminuição desses efeitos da Lei Maria da Penha. Então, se a gente for realmente colocar no papel, hoje tem muito mais gente lutando para igualar os direitos do que essa massa que eles falam que são as mulheres, tá? Então, hoje, o maior eleitorado quer mesmo a igualação dos direitos. Não quer que ninguém fique prejudicado. A mulher que tem um raciocínio, que tem conhecimento, eu digo pelas minhas seguidores. É claro que a grande maioria dos meus seguidores são homens, mas tem uma minoria de mulheres que todas as vezes quando eu posto alguma coisa estão lá. Elas falando, eu não concordo com isso, aquilo e assim por diante. Entendeu? Então, sim, existe um número de mulheres, que é essas mulheres, Max, que os homens têm que lutar para se juntar ao grupo e não afastar do grupo, entendeu? Porque o que o legislador quer? O legislador quer voto, entendeu? Então, se eles verificarem que o grupo está crescendo, que o movimento está crescendo, aí sim, eles vão começar a modificar esse entendimento deles de ficar aprovando esse tipo de projeto. Max, agora vamos lá para as tuas considerações finais. Bom, eu agradeço a oportunidade, né? Eu tenho certeza que a minha história, ela é uma história, mas existe milhões de homens no Brasil com histórias muito semelhantes, se não piores. E meu intuito aqui é acordar, ajudar esses homens a refletirem, mesmo que eles não tenham sofrido ainda as penalidades, os absurdos dessas leis sexistas, saibam que todo homem que nasce nesse país já está condenado pela Lei Maria da Penha. Só falta uma mulher denunciar. Então, todos nós podemos ser vítima a qualquer momento. E as feministas, que muitas vão entrar para depois comentar essa live, né? Eu só digo o seguinte: uma hora pode ser um filho de uma mulher feminista que defende essa lei sendo acusado injustamente. Será que vai precisar começar a acontecer isso? Os filhos das juízas, dos promotores, serem acusados injustamente para eles começarem a enxergar que uma hora todo mundo vai ser prejudicado? E um grande intuito disso tudo é desestruturar a família, é destruir a família. É o que eu penso. Eu conclamo a todos, homens e mulheres, porque essa lei ela não prejudica só homem e mulher. Na verdade, quem ela prejudica são as crianças. Isso. Crianças são alienadas, crianças sofrem pressão psicológica com auxílio do judiciário. Eu conclamo a todos, isso é um embrião que está nascendo nas redes sociais. Vamos mudar essa visão de
da sociedade de que a Lei Maria da Penha é uma lei maravilhosa que protege a mulher. Não protege. Isso é uma falácia. Se você for olhar as estatísticas, depois da Lei Maria da Penha, não diminuiu a, entre aspas, violência doméstica. Aumentou-se as denúncias, só que ninguém, só fala, aumentou denúncia, só que ninguém vai lá no final do processo e vê que no final do processo chegou que era uma denunciação caluniosa, não houve condenação, não houve nada. Denúncia qualquer um, eu posso sair agora e denunciar qualquer pessoa por qualquer coisa. É esse número que eles usam, aumentou-se as denúncias. Esse é o meu recado, muito obrigado, e parabéns, doutora, pelo seu posicionamento, que mais advogados no país abracem essa bandeira, né, que é uma bandeira justa. Nós homens não estamos lutando por privilégios ou por nada, nós só queremos direitos iguais, só isso, direitos iguais, direito de ser pai, direito de ter o mesmo tratamento, é só isso, não queremos nenhum privilégio, em nenhum momento da história da humanidade o homem quis privilégio, só que hoje em dia ele é um ser humano de segunda categoria, né? Na sociedade, todo o Estado vai em prol de proteger a mulher, e nisso os homens e, consequentemente, as crianças estão sofrendo. Muito obrigado. Max, eu que agradeço pela sua coragem, pela sua determinação, e te dizer força para você continuar nessa caminhada, porque ainda tem um longo caminho, né, para você persistir aí, permanecer, tá? E aquilo que o Max falou, né? O ideal dele, a ideia dele de vir aqui é de mostrar, olha, eu sofri, mas eu estou lutando, tá? Assim como eu estou lutando, você também pode lutar, tá? Não desiste, porque se você desistir, o índice a favor dela vai aumentar, entendeu? Então a gente tem que demonstrar que realmente não ocorreu ameaça, que aquela denúncia foi falsa. Se você foi absolvido, entra com denunciação caluniosa. Doutora, não vai acontecer nada. Vai acontecer sim. Vai acontecer sim. Porque se ela, por exemplo, o Max, ela já foi condenada, beleza, já teve uma transação penal a favor dela, mas hoje mesmo, não, desculpa, ontem, eu tive uma audiência em que a moça foi condenada por agressão do ex-companheiro, teve transação penal dessa primeira agressão, e agora ela está respondendo por maus tratos. E na audiência lá, ficou decidida, ela não tem direito à transação penal, não tem direito mais à suspensão processual, porque ela já foi condenada. Você está me entendendo, Marcos? Você está vendo? Então, às vezes a pessoa diz, não vai acontecer nada. Vai acontecer, porque se a pessoa descumpre aqui, amanhã ela vai descumprir de novo, tá? E uma hora ela vai parar, não é possível, tá? Ou ela para, ou alguma coisa vai acontecer, porque o mundo dá voltas, tá? Se você bate no seu filho hoje, eu estou falando, não é disciplina, eu estou falando de agressão, estou falando de maus tratos, tá? Eu estou mexendo num processo, o Max, que é uma situação tão séria, tá? Tão séria, que teve uma pessoa que chegou lá na minha casa, e eu levei o processo para trabalhar em casa final de semana agora passado, e aí a pessoa entrou no meu escritório, e aí ela viu as fotos da criança. Ela disse, Jamile, pelo amor de Deus. Aí eu comecei a contar o fato para ela, né? Eu disse, olha, isso daqui é o processo que eu estou cuidando agora, tá? Estamos lutando para conseguir ter medida protetiva em favor da criança. Ô Max, ela não quis saber, porque as fotos eram tão sérias, sabe? Várias, como é que eu posso dizer? Instrumentos, olha só, instrumentos inseridos no corpo da criança, vários centímetros adentro, sabe? Provocando lesões enormes, são várias coisas. E o que a justiça faz? Nada. A justiça não faz nada. É preciso o cara contratar uma advogada para gastar dinheiro de onde não tem, porque essa é a verdade, porque quando estava na defensoria, o processo ia ser arquivado. Esse processo que eu estou te falando da criança, de instrumentos sendo enfiado na criança, ia ser arquivado pela promotoria. Olha só uma situação dessa. E aí tem que contratar um advogado, gastar dinheiro, ter que parar o seu tempo, o seu trabalho para conversar com o advogado, juntar mais provas para mostrar, olha, promotor, se a gente não fizer nada, sabe o que vai acontecer? Vai ser igual o caso do menino Juan.
entendeu? Onde os avós foram, fizeram o boletim de ocorrência, foram no conselho tutelar, mostrou indício de maus-trato e nada foi feito. A mulher foi lá, fez um boletim de ocorrência que não era verdade, conseguiu tirar a criança para outro estado, tirou do estado do Acre e depois fez o quê? Esquartejou a criança. Sabe? É uma coisa inacreditável que está acontecendo, né? Por quê? Porque era mulher. Se fosse um homem com indícios de maus-trato, eu duvido se aquilo ia acontecer, tá? Mas esse é o nosso pensamento com essa live, viu, pessoal? De lutar. Não é em favor, me desculpa, viu, Max? Não é em favor do Max, nem em favor de fulano, nem em favor de cicrano. É o que o Max falou, é em prol das crianças. Ou vocês acham que nesse momento em que a namorada do Max foi agredida, a criança não estava lá chorando? Ou você acha que a criança vai esquecer tudo isso daqui a 1, 2 anos? Ah, nada aconteceu. Não, isso vai ficar incutado na cabeça da criança, sabe? E aí o Max tem que lutar para a criança esquecer isso. Porque o que pode ocasionar na cabecinha da criança, né, do adolescente? Tudo isso que o Max sofreu, a outra pessoa também praticou, tá? Então a gente está lutando para isso não acontecer, tá, pessoal? E você que é homem, lute, não desista, tá? Não desista. Por mais que seja difícil o caminho em que você está percorrendo. O Samuel disse, parabéns da doutora Jamile e força, pai, estamos juntos, viu? Essa foi a palavra do Samuel. Max, muito obrigado, guerreiro. Fica na paz.